o título da mensagem de hoje é: Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. Deus sabe o que fazer, como fazer para o melhor das nossas vidas. Você confia nisso? Você confia nisso de verdade? Porque eu tenho aprendido, conforme meus cabelos vão ficando cada vez mais brancos, não por causa da idade, mas por conta do estresse, porque casar com a Rebeca não é fácil, meus irmãos. Eu vou aqui pedir ajuda, por favor me ajudem. Aquela não pode me bater, estou seguro. Brincadeira, se era para alguém ter cabelo branco, era ela, e graças a Deus, Deus tira dela e bota em mim, porque eu já estou cheio. Mas conforme a gente vai avançando, a gente vai ficando um pouco... A gente não, eu estou dizendo da minha pessoa, talvez você é mais esperto do que eu, mas conforme eu vou avançando, mais eu tenho a entender que algumas verdades, elas não são tão reais quanto eu achava que elas eram. Quando a gente fala e expressa de uma forma real, Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. Muitas vezes, essa frase, ela não foi verdade no meu coração. Muitas vezes eu duvidei do que Deus estava fazendo. Muitas vezes, na minha vida, eu fiquei perguntando para onde Deus está me levando, ou se de alguma forma Deus estava envolvido nisso. Eu sou uma pessoa muito, mas muito pragmática, e talvez é um dos meus defeitos. Quando algo sai um pouco daquilo que eu planejei, me dá um incômodo muito profundo. Então eu sou uma pessoa que traça caminhos. Por exemplo, se eu quero chegar até tal lugar, eu sei exatamente o horário que eu tenho que acordar, quanto tempo eu tenho para comer, quanto tempo eu tenho para tomar banho, quanto tempo eu tenho de estrada e o momento que eu vou chegar lá. E se, por exemplo, o queijo não tem que ir na padaria comprar, eu já fico maluco, já mexe muito comigo. Então, por ser muito pragmático, eu organizo muito a minha vida. Eu tenho uma organização até que excessiva das coisas. Só que essa organização, conforme o tempo vai passando, eu comecei a notar que ela não era uma organização tão saudável, e na verdade não era tão nem organização, mas era controle. Eu queria e quero, por alguns momentos ainda na minha vida, controlar tudo na minha vida. E quando nós queremos controlar todas as coisas, nós não damos espaço para ninguém fazer nada. Nós não damos espaço para a nossa família ter opinião, e principalmente nós não damos espaço para Deus na nossa agenda. E Jesus, Deus, ele se torna um anexo para o cumprimento daquilo que eu já planejei. Jesus e Deus se tornam um amuleto, ele se torna uma voz, ou se torna um poder para alcançar o que o meu coração almeja. E essa caminhada por controle me revelou algumas coisas muito importantes em nós. Uma paz que depende de ver, uma paz que depende de circunstâncias, uma paz que depende de controle, e a paz que eu acredito ser a mais próxima da paz, fé e confiança em Deus, mais próxima do Evangelho de Jesus, que é a paz pela confiança no caráter de Deus, e somente isso. Meus irmãos, algumas vezes que eu duvidei foram quando uma porta de emprego se fechou. Eu me lembro, logo no começo do meu casamento, eu trabalhava no escritório de advocacia, e eu fui demitido do dia para a noite. E quem foi demitido sabe a sensação que é de fracasso, sabe a sensação que é de falha, como é ruim você passar por isso. E isso gera várias coisas dentro do lar. Só que ali eu fiquei pensando, eu tinha tudo planejado, como eu falei, não, eu vou primeiro trabalhar aqui, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e eu vou alcançar tal coisa. E essas coisas que às vezes Deus mexe, às vezes Deus toca, esses processos que talvez a gente não entende, uma porta fechada, um emprego que se vai, uma amizade que talvez se esvai, talvez uma ligação que você tinha muitos anos com algo, uma mudança de cidade, coisas da nossa vida que mudam sem dar notícia, sem dar recado, mas impacta a nossa vida e foge do nosso controle. E aqui eu te pergunto mais uma vez, você confia para onde Deus está te levando? Você crê que Ele sabe o que Ele está fazendo? E
Então por que tanta ansiedade? Não é verdade? Se essa é uma resposta verdadeira e não só uma palavra jogada ao vento, se nós temos a confiança plena do cuidado de Deus, da sua mão sobre nós, se a gente sabe que Ele sabe o que está fazendo, porque quando as coisas mudam, saem do nosso controle, a gente fica com tanta ansiedade, fica com tanto medo, tão desesperado. Talvez, meus irmãos, assim como eu, talvez você ainda precisa dar um passo a mais na confiança com Deus, como eu também preciso. E eu acredito que essa confiança de paz em Deus é uma revelação profunda do caráter de Deus. Quando nós temos uma revelação tão profunda do caráter de Deus e daquilo que Deus é nas nossas vidas, o nosso coração consegue ficar mais em paz com as coisas que fogem do nosso controle. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Isaías, capítulo 46, no verso 9. Isaías 46, no verso 9. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, de tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a sua palavra Jesus, que produz muito mais do que emoções, produz, Deus, muito mais do que sensações, produz vida em nós. Então fala ao nosso coração essa manhã de forma clara, abre a nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, lembre-se que no tempo de Isaías, a revelação de quem Deus era não era uma revelação completa. Havia ainda lacunas, havia ainda facetas de Deus que não fora sido revelada ao povo, principalmente o mistério da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entendam que no momento que isso foi escrito pelo profeta Isaías, ele está falando a um povo que ainda não compreendia a totalidade de Deus, então ele precisava estar claro. Nós, se perguntarmos a uma criança, ela vai ter talvez 8, 10 anos, um entendimento até que de Deus pode fazer todas as coisas, que Ele é o soberano sobre todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas e Ele é Deus em si e completo. Só que naquele tempo, lembre-se que haviam muitos deuses, e era normal ter o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus X. Então eles meio que secularizavam, eles particionavam Deus para cada situação da sua vida. Então eles não tinham talvez a plena ciência de que Deus em si, e somente nele, Ele era tudo e para tudo aquilo que fosse necessário. E aqui nesse texto de Isaías, ele está combatendo um pouco algum dos ídolos que ele traz nos versos anteriores, e ele está falando aquilo que nós lemos. Desde o início até o fim, ele é soberano. Ele está falando para aquele povo: eu sou soberano, eu tenho o tempo em minhas mãos, eu sou rei, eu sou governante, eu governo sobre o tempo, eu sou superior a todas essas coisas. E com esse texto nós podemos ter um entendimento de que nada é o acaso. Se nós temos a compreensão que Deus governa sobre todas as coisas e Ele tem a sua mão estendida sobre nós, nós temos a percepção e a tranquilidade de que Deus está conosco. Nós temos a resposta que talvez aquele povo não tinha. Nós entendemos que Deus está perto. Ele está no fim como Ele está no começo. E aqui é importante, porque provavelmente, muitas vezes a nossa ansiedade, ela nasce quando nós enxergamos as nossas vidas com fios soltos. Como
eventos e acontecimentos desconexos, a gente começa a achar que existe o acaso. Por acaso conheci alguém que me abriu uma porta de emprego? Por acaso pisei numa igreja e encontrei uma esposa? Por acaso, não sei o exemplo que você precisa, mas você consegue entender? A gente começa trazendo para a nossa rotina, fora a expectativa espiritual, mas a rotina das nossas vidas, quando nós enfrentamos momentos que saem do nosso controle. A gente acha que isso está fora do contexto da soberania de Deus, de alguma forma dentro de nós. De alguma forma dentro de nós a gente acha que essas surpresas surpreenderam Deus. Deus, perdi meu emprego, como se fosse uma novidade. E aí, se a gente não tem a compreensão de que a nossa vida não está solta, que a nossa vida não está entregue ao acaso, ao além, à sorte. Quando a gente tem a compreensão profunda do governo de Deus sobre as nossas vidas, a gente tem a reflexão e o entendimento do caráter de Deus, soberano sobre todas as coisas, a gente começa a ir para um lugar muito mais profundo do que um lugar de urgência, como se Deus fosse um bombeiro. Você já percebeu que às vezes a gente trata Deus dessa forma? Acontece uma urgência, nem sei o número do bombeiro, 190 alguma coisa. 190 é polícia. Pode ser também, liga o 190 aí, ele vai te ajudar. Mas você já percebeu que às vezes a gente trata Deus assim? Deus, recebi um diagnóstico. Deus, meu casamento está por um fio. Como se essas pontas elas fossem soltas. E aí Deus age como um socorrista. A gente tem essa tendência de colocar Deus no mesmo patamar desse entendimento. A gente não consegue entender, talvez com a nossa mente limitada, o quão longe Deus pode enxergar. O quão longe Deus pode preparar a nossa história. O quão longe Deus pode ir na nossa vida. A gente não consegue talvez compreender com clareza que sim, as portas fechadas são a mão de Deus. A gente talvez não consegue compreender as circunstâncias que nos rondam, porque a gente acha que a nossa vida é assim, ela está solta. E nós estamos reféns de coisas que podem acontecer conosco. Esquecemos-nos que estamos debaixo de uma mão protetora. Esquecemos-nos que o Senhor é aquele que escreve a nossa história. Esquecemos-nos do nosso Deus e como Ele age na nossa vida. Porque se você for olhar, eu fui refletir na minha vida. Todas as vezes que as coisas fugiram daquilo que eu imaginava ser o controle e o que eu estava projetando, meus irmãos, com o passar do tempo eu vi que foi o melhor. Eu não sei se você já teve essa experiência. Talvez uma amizade que, cara, acabou e te mexeu muito. Você fala, lá na frente você começa a entender o porquê. Talvez uma porta de emprego que você achava... Cara, uma vez eu conheci um dos Instagram mais chamativo, famoso, sei lá. Ele era um rapaz humilde que trabalhava numa empresa. Ele foi demitido, ficou desesperado, que ele não tinha como trabalhar. E ele teve a ideia, vou começar a fazer posts sobre o meio gospel. Meu irmão, hoje ele tem acho que 5 milhões de seguidores, ele vive disso. Se aquela porta de emprego não houvesse sido fechada, ele nunca estaria vivendo as coisas que ele vive hoje. E naquele momento parecia ser o fim, naquele momento para aquele rapaz parecia ser o desespero. E quando ele me contou aquilo, eu fui me lembrando das vezes da minha vida que coisas aconteceram, que eu também levei para esse lado. E talvez você está neste lugar. Talvez algo fugiu do seu controle, talvez na sua família, talvez um diagnóstico, talvez uma porta fechada, talvez ou um marasmo que nada acontece, uma mudança brusca da sua vida, que você acha que saiu do controle de Deus e você está fazendo uma oração desesperada. Não que seja ruim nos aproximar de Deus, mas entenda, eu acho que tem um lugar de uma oração muito mais confiante no Senhor, sabendo que Ele é o soberano sobre essas coisas. Você começa a perguntar para Deus, para onde você está me levando? Não o que você está fazendo. Você entende a diferença dessa oração? Para onde Deus está te levando?
Porque talvez os seus pés você já traçou o caminho, mas para onde Deus está te levando? Será que Ele quer te colocar como alguém mais maduro dentro da sua casa, por isso Ele está te dando mais tempo dentro do seu lar? Talvez Deus te trouxe de volta de um lugar para perto de pessoas que Ele precisava que você se reconectasse. Talvez o seu coração estava se tornando tão soberbo que Ele teve que fechar algumas portas e você perdeu um pouco de dinheiro, sim. Aí entra a confiança no caráter de Deus. Meus irmãos, a falta de dinheiro não pega Deus de surpresa. Uma mudança de governo não pega Deus de surpresa. Uma mudança de lei não pega Deus de surpresa. Um fim de relacionamento não pega Deus de surpresa. Um nascimento de um filho, uma notícia de gravidez, não pega Deus de surpresa. Veio no momento certo, para o tempo certo. Nada é o acaso. Você consegue perceber o quão profundo isso é? Nada é o acaso. Nem o café que você toma, nem a entrevista de emprego que você faz, nem o funcionário que você contrata, nem o alimento que você ingere, nada é o acaso. Você confia em Deus? Você não precisa me responder essa pergunta, mas diante da reflexão disso que foi colocado, você consegue falar, você confia em Deus? Então por que andas tão perturbado, ó minha alma? Talvez essa é a pergunta. Por que minha mente está tão ansiosa? Por que eu não consigo dormir? Por que eu preciso de remédio para descansar? Meus irmãos, e aqui eu não estou levando o lugar para... É errado tomar remédio, errado, não é isso. Mas talvez há algumas raízes que podem ser tratadas com a confiança em Deus restaurada. Uma confiança no caráter de Deus. No caráter de Deus. E uma segunda coisa, quando a gente começa a compreender, é que às vezes o processo de Deus de confiança nele e daquilo que Ele tem para as nossas vidas envolve dor. E isso nos traz confusão. Porque talvez nós fomos levados a um lugar de acreditar que Deus tem a obrigação de nos blindar, nos livrar de dor. E a Bíblia não garante isso. A Bíblia não garante que não haveria vales. Mas ela garante que no meio dele Jesus está conosco. E talvez por essa falsa percepção a gente tenha esfriado o nosso coração. E a gente se esquece que nada é desperdiçado. Nada é o acaso e nada Deus desperdiça nas nossas vidas. Tem um texto que eu gosto muito e é uma história maravilhosa, que é a história de José. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. E José fala isso num momento que talvez eu pronunciar esse versículo não tem tanto contexto e profundidade do que significava essa frase de José. Eu não sei se você se lembra da história de José, mas José do Egito, como é conhecido, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Jovem, por volta de 15 a 17 anos mais ou menos José tinha. Foi levado como prisioneiro, caiu nos braços de uma família, de um general, alguém que tinha influência. A mulher desse homem tinha ciúme, tinha vontade de ter relações com José. José corria dela. Ela simula um abuso, José então é preso como um estuprador. Na prisão, José fica ali durante muito tempo. E ele age de forma tão diligente que ele ganha confiança do carcereiro. Ele ganha confiança daqueles que estão em volta dele. E aí havia o copeiro e o padeiro, vocês conhecem a história. José revela o sonho e aí, não se esqueça de mim. Mais uma vez, José é esquecido. E aí o rei tem um sonho. Quem poderá decifrar, interpretar o sonho? José. Vamos buscar José lá na prisão. José volta. José é colocado como quase um governador ali do Egito.
De um prisioneiro a um governador, e a fome vem. E quando a fome vem, a sua família de origem, aqueles que o traíram, tem necessidade, vão até José sem saber que era ele. José os atende, cuida deles, até que José fala isso para eles: vocês intentaram o mal contra mim. Gênesis capítulo 50, verso 20. Mas Deus transformou o mal em bem. Nada é desperdiçado. Nenhuma lágrima que você está passando. Você está entendendo o que essa história nos mostra? Um coração de José transformado e moldado pelo caráter de Deus, uma confiança tão plena, que ele entende que há sim talvez intenções malignas sobre nós. Há sim pessoas mal intencionadas e há sim momentos de dificuldade que nós passamos. Mas até nestes lugares onde nós somos perseguidos, onde nós sofremos, até nesses lugares onde a gente se sente esquecido ou injustiçado, até nesse ambiente há um agir do cuidado de Deus com a nossa vida. Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Nada é desperdiçado. Ainda que o intento do homem seja mau, Deus transforma a dor em bem. Você consegue compreender o quão profundo é para nossas vidas isso? Deus transformar alguém desempregado, Ele usar do desespero, da falta de dinheiro, ou de uma empresa quebrar, ou alguém que não sabe o que fazer mais para ganhar dinheiro, alguém que está desesperado no seu casamento. Você sabe o que é Deus pegar uma história quebrada e transformar num símbolo de fé para a glória de Deus? Ele pegar um casamento completamente destruído e colocar você e sua esposa como ministros de casais? Eu conheço essa história de um casal que se divorciou 3 vezes. Márcia, eu não me lembro, 3 ou 4 vezes. 2 delas no papel, separou todos os bens. Deus restaurou. Hoje eles cuidam de casais, fizeram aquele casados para sempre, há tantos anos. Isso é uma bênção. Fizeram o curso de noivos meio da Rebeca, da Tati, fez da Tati também. De tantas pessoas assim preciosas, eles são referência para falar de relacionamento. Uma vida, um casal que estava quebrado, divorciado. O mal que Deus transformou em bem. Talvez isso que você acha hoje que é o maior desespero da sua vida, vai ser a maior semente que será lançada no solo de Deus. A maior semente que você pode colocar para o reino e a glória do Senhor. A maior bênção da sua vida pode ser o motivo do seu desespero hoje. Você consegue compreender o quão profundo isso é, de Deus não desperdiçar nada na nossa vida? Você consegue compreender mesmo? Você está com uma cara olhando para mim meio assustado. Talvez pelo formato, a gente está assim, gente, por causa da vigília. Tivemos uma vigília sexta-feira, por isso que a igreja está nesse modo, está assim, mas ela vai voltar para o normal. Você pode dar um glória a Deus, você não está tão exposto não. Você pode falar amém, você pode concordar, você pode começar a compreender que Deus está falando com você aí na sua história. Porque eu sei de algumas pessoas que estão passando por circunstâncias muito difíceis. E é o processo de Deus na nossa vida, do qual Ele não garante que não haveria dor, nem vale. Mas Ele garante proximidade. Nada melhor do que você passar por um lugar de desespero, sabendo que o teu pai está com você. Eu me lembro quando eu era bem pequenininho. Eu fui com meu pai eu tive poucos momentos com meu pai, talvez é por isso que eu me lembre tanto de quando eu estava com ele. Aqueles brinquedos de parque, de diversão, era no Guarujá, aqueles velhos de parque, e tinha carrinho do terror. É um negócio assim enorme. Vocês lembram disso? Acho que as crianças não vão saber. É um negócio muito, muito ruim, muito velho. Mas você entra num carrinho assim, você anda e é um monte de bicho, um monte de demônio que vai aparecendo. E a criança, cara, fica morrendo de medo. Eu estava desesperado. Eu devia ter uns 6 anos de idade. Entrei no carrinho com meu pai. Eu sou corajoso, pai. Meu pai, você tem coragem? Tenho. Vamos comigo. Meu amigo, comecei a gritar em desespero. Meu pai olhou para mim assim e falou: para de ser covarde, moleque. Eu estou com você. Na hora eu travei, mas aquilo marcou. Eu falei: eu estou com meu pai. Ele me protege. E às vezes a gente está assim. Num carrinho, parece um monte de demônio na nossa vida. Resolve um, aparece outro.
Um vizinho muda, entra outro com som mais alto ainda. Paga uma conta, vem outra maior. É bom, eu adoro conta alta, porque quer dizer que eu estou ganhando bem, né? Eu queria ter uns boletos de 20 mil para pagar. Aleluia mesmo. Ainda não tenho. Mas você entende a analogia? É demônio vindo, demônio saindo, só que a gente precisa parar, olhar para o Pai e falar, meu Pai está comigo. Nada disso vai me tocar. Nada disso vai ser meu fim. Eu posso até ficar com medo. Mas Ele está aqui. Quantas histórias. Pensa 10 anos atrás, onde você estava, o que você estava preocupado. Olha o que Deus fez na nossa vida, meus irmãos. Só que eu acho que a gente se esquece, né? E eu estou aqui para te lembrar, Deus não desperdiça nenhuma dor. Vocês intentaram mal contra mim. Gênesis capítulo 50, verso 20. Mas Deus transformou o mal em bem, maldição em bênção. Louvado seja Deus. E obrigado pelo Senhor cuidar da minha vida, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Só que uma das coisas também muito difíceis desse processo com Deus, de confiança no caráter de Deus, é quando na verdade não está nem vindo um monte de demônio, mas não está vindo nada. Quando o silêncio impera. Quando o silêncio é a nossa resposta. Esse também é um lugar muito difícil de nós estarmos. Esse é um lugar também muito complexo para a nossa alma. Para onde, Deus? O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai curar? Que porta vai se abrir? Para onde eu vou? Nada. E há um texto muito, muito interessante, que está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que Paulo fala, na plenitude do tempo, no momento certo, no momento oportuno, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, debaixo da lei. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que Deus age no momento certo, na hora certa. De Malaquias até Mateus foram mais ou menos 400 anos sem profetas, sem voz. Só que nesse tempo, as estradas romanas estavam sendo construídas, ligando todas as nações, todos os povos daquela região. Estava se nascendo uma única língua para que todos pudessem conversar, que era o grego. Estava se sendo feito coisas na sociedade que eram necessárias serem mexidas para o tempo oportuno de Deus, para o tempo certo de Deus agir. E Gálatas capítulo 4, verso 4 fala, na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho. No tempo certo Deus age. No tempo certo. Ele não perde o timing. Ele não perde o compasso da música. Ele não erra a música. Você está entendendo que talvez Paulo aqui está falando sobre uma circunstância muito maior do que nós. Ele está falando de um silêncio que os profetas e a nação judaica passou até a vinda do último profeta, que é Jesus, o Rei da Glória. E esse silêncio, meus irmãos, não é falta de direção. O silêncio é um caminho para nós. O silêncio de Deus é a resposta de Deus. Confia nele. Confia que no tempo certo vai acontecer. Eu estava me lembrando, eu estou cheio de lembranças. Quando meu pai faleceu, a gente ficou numa situação financeira muito difícil. Muito, muito difícil. E a gente tem um imóvel, né? Eu e minha mãe tem um imóvel lá em Cotia. E na época uma pessoa quis comprar. Ia ser um valor que, nossa, ia resolver a gente. Eu fiquei desesperado por aquilo. Sabe aquele negócio que a gente vem na igreja para orar para venda? Não, vai dar certo. Aí você faz um pedido, vai na igreja do fulano, porque lá tem um profeta, e o profeta vai me revelar que vai dar certo esse negócio. Eu estava desesperado atrás de uma resposta. Tudo certo para vender a casa, e não vendeu. Rapaz, aquilo me arrebentou. Só que se eu olhasse hoje para trás, se eu tivesse vendido aquela casa,
Eu tinha comido aquele dinheiro, não tinha feito nada com aquilo, está numa situação muito pior. E aquele bem que na minha perspectiva seria um mal. E naquele tempo Deus não falou nada. Talvez os negócios que não estão fluindo hoje, meu irmão. Talvez os contratos que não estão saindo. Talvez a porta que não está se abrindo. É porque tem uma coisa maior e melhor. Entenda, eu não estou falando que Deus vai te fazer ganhar mais dinheiro. Até hoje eu não vendi a casa e também não estou rico. Mas Deus tem me sustentado. Você está entendendo que às vezes Ele não dá o doce para a criança antes do jantar? Eu não estou falando que você vai ter algo maior e melhor, porque você vai ficar você não está ganhando 1.000 hoje, é que você vai ganhar 100.000 amanhã. Não é isso. Estou te falando que Deus sabe a medida certa, no tempo certo. Confia em Deus. No tempo oportuno, Ele agirá. No tempo oportuno, Deus fará. A sua vida está com Ele. Nada é por acaso. Nada é desperdiçado. No tempo oportuno, no momento certo, Deus age. Quando a botija acabou, o profeta veio, as panelas se uniram, o óleo multiplicou. Quando a doença chegou, a morte veio, Marta e Maria clamaram a Jesus. No momento certo, Lázaro foi ressurreto. No tempo oportuno, Deus faz. Mas Ele vai fazer o que é melhor, e não o que você quer, e não o que eu quero. Confia em Deus. Lembra-se por que eu estou falando isso? Uma confiança em Deus para que tenhamos uma paz não pelas circunstâncias, mas pela confiança no caráter de quem Deus é. E uma realidade da presença de Deus próximo a nós. Que a nossa história não está solta. A sua vida não vive ao acaso. E tudo isso, meus irmãos, nos leva a um lugar muito bom. Quando a gente consegue viver essas coisas, quando a gente consegue construir essas coisas, a gente constrói uma confiança madura. É claro que aqui há muitas outras coisas a serem colocadas na nossa jornada para isso. Mas se a gente conseguir dar esses 2 passos, esses 3 passos, a gente desenvolve uma confiança madura em Deus. E há um texto que me chama muita atenção, que se não me falha a memória, é isso mesmo. Romanos 8, 28. Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Meus irmãos, sabe o que é um homem falar isso, escrever isso? Como eu comecei falando, não como uma palavra jogada ao vento, mas como uma verdade real. Declarar isso como uma verdade real. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É entender o caráter de Deus de uma maneira tão profunda, que até a dor, que até a tristeza são parte do processo de Deus de desenvolver em nós uma maturidade relacional com Ele, que nada nesse mundo consegue produzir. O que Deus mais quer é que você seja próximo dEle, não que você seja rico, não que você seja saudável. Olha quão profundo isso é. Deus se preocupa muito mais com a intimidade que Ele tem com você do que com a sua saúde. Ele tem muito mais preocupação com a sua intimidade do que com o dinheiro do teu bolso. Quando a gente desenvolve essa confiança, como Paulo colocou ali, a gente consegue viver um evangelho muito mais profundo e muito mais em paz, um evangelho sem peso. Você já sentiu pesado vivendo o evangelho? Você já sentiu pesado na igreja? Tanta ordem, tanta coisa, você está pesado. Irmão, é leve. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Andar com Jesus não é fácil, mas é leve. Porque você confia em Deus. Meus irmãos, todas as coisas cooperam. Você consegue pensar agora o que está acontecendo na sua vida, que você acha que é uma urgência, que se você acha que é uma situação que fugiu do controle, que foi surpreendido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem e o mal, a alegria e o choro, o luto e o nascimento,
a doença e a cura. Todas as coisas cooperam para o bem. Meu irmão, se você sair essa manhã daqui com essa realidade clara no seu coração, como eu quero, que eu preciso andar para esse lugar também. Porque, meu irmão, se estoura um pneu, se eu atraso alguma coisa, eu já estou maluco. Só que se eu entender que o pneu estourou para que não aconteça um acidente, para que eu chegue no tempo certo, no tempo oportuno, eu começo a confiar em Deus. Se eu começo a confiar em Deus que Ele colocou um cara dirigindo na minha frente a 10 por hora, eu não vou ficar que nem um maluco reclamando. Eu também quero ver, em nome de Jesus. Deus me usa. Sabia que isso é um sinal de extrema imaturidade? Descontrole emocional, pouca inteligência emocional. Você ser tão abalado pelas circunstâncias do outro na sua vida. É pouca maturidade. E eu preciso amadurecer um pouco mais. E se de alguma forma você se identifica, hoje é um dia que Deus te dá a oportunidade de você abrir o olho e começar a caminhar para esse lugar. Confie em Deus. Nada ao acaso, nada desperdiçado. E ó, fugiu o resto, hein? Vocês vão ter que me ajudar agora. Silêncio que forma. E confiança madura. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Se alguma hora você pensar que Deus perdeu o controle, de que a situação está tão difícil que você não consegue ver saída, eu te convido a olhar para a cruz. O justo colocado como um bandido. A morte que se tornou vida. O sangue que foi derramado tornou a redenção das nossas vidas. A maior tragédia da humanidade, a morte de Jesus, é o maior símbolo de esperança, de fé e de paz na nossa vida. Se Deus fez isso com a cruz, meus irmãos, se Deus fez isso com Jesus, o que Ele não fará com a nossa história? O que Ele não vai fazer com a nossa vida? Confia em Deus, no tempo certo Ele agirá. Amém? E essa manhã não é um apelo para você sair daqui com a cura, com a resposta, mas que haja uma graça de Deus em nome de Jesus que te dê paz para suportar o que você está passando. Que às vezes a gente vem na igreja, a gente não quer nenhuma pregação, nenhum louvor, a gente só quer sentir cuidados por Deus. Você já chegou num limite do seu emocional, que a única coisa que você queria era se sentir cuidado por Deus? Eu já entrei. E eu me senti cuidado por Deus. E o apelo dessa manhã, meus irmãos, é para que você perceba o quão próximo Deus está da sua vida. O quão próximo Ele está da sua casa, dos planos. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te entregamos, Deus, tudo que está nas nossas mãos. Te entregamos, Jesus, tudo aquilo que nós chamamos de organização, mas é controle. Jesus, nós te entregamos, Pai, tudo aquilo que o nosso coração encontra ansiedade e medo, pelo silêncio, pela falta de resposta ou pela dor que isso está nos causando. Jesus, neste momento, Pai, nós damos ordem ao nosso coração, às nossas emoções, ao nosso entendimento, que se dobrem diante da fé e da revelação do caráter profundo de Deus. Ainda que não estamos vendo, ainda que não estamos ouvindo, ainda que os nossos pés não consigam pisar, nós confiamos em Deus. Então eu declaro sobre o nosso coração que teme por coisas justas, o nosso coração que encontra ansiedade pela falta de dinheiro, pela falta de recurso, pela falta de direção, nosso coração que enfrenta ansiedade pela doença, por aqueles que amamos, nosso coração que enfrenta ansiedade pelo nosso casamento, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso futuro. Jesus, que todas estas coisas
coisas, sim, Jesus, são justas nos preocuparmos. Mas o que pedimos, Deus, é que essa preocupação encontre um endereço, encontre em Jesus um lugar para repousar, um lugar, Pai, de uma oração, não como uma urgência de alguém que precisa apagar um incêndio, mas alguém que deposita, Pai, confiança e fé de que Deus está cuidando. Pai, eu oro que o Senhor possa manifestar no nosso coração, Jesus, uma paz que excede todo entendimento, uma confiança absoluta em Jesus, uma confiança que no tempo oportuno a sua mão agirá, o contrato é destravado, as coisas avançarão, as portas se abrirão. Pai, que o nosso coração se renda ao teu tempo e que o Senhor Jesus possa nos moldar para ter intimidade contigo. Pai, eu te peço essa manhã, ouça, Pai, todo o coração que anda perturbado, toda a mente que anda ansiosa, todo o coração que não encontra Jesus em ti morada, que o Senhor possa agir essa manhã com realidade, poder, Pai, que o Senhor possa manifestar em nós, Deus Todo-Poderoso, o teu Espírito Santo que nos conduz em intimidade contigo. Jesus, eu te peço, cuida de cada casa e cada família. Eu peço, Pai, em especial pelo Valmir. Peço, Deus Todo-Poderoso, ele voltou novamente para o hospital, que o Senhor possa visitá-lo. Jesus, ele não está só. Assim, Pai, como ninguém aqui está só, ele está acompanhado do Senhor. Pedimos e intercedemos, continuamos orando pela Flávia, pelos nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma porta de emprego, por aqueles, Pai, que estão, Pai, lutando contra o câncer. Jesus, traz, Deus Todo-Poderoso, a tua mão sobre cada um deles. Traz a tua paz sobre nós. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.